Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, no ar a partir de agora mais uma edição do programa Espaço Cultural. Na edição do programa de hoje, nós vamos falar de Cubatão Plural, heranças e identidades, este trabalho maravilhoso que é realizado pela Luciana Clabundi, junto com a Secretaria de Cultura aqui de Cubatão, que já tem 2 anos este trabalho. E vocês, durante a nossa programação, durante o programa Espaço Cultural, vão ter a oportunidade de conhecer melhor e de perto este trabalho cultural belíssimo que é realizado aqui. Antes de apresentar a nossa convidada especial, deixa eu mandar um beijo no coração do meu amigo Edmilson Machado, o administrador do Bloco Cultural, que é onde nós estamos e aonde vai acontecer essa exposição. E está conosco a Juliana Clabundi, que é diretora de Diversidade Cultural da Secretaria de Cultura, que vai conversar conosco. Juliana, um abraço a você, obrigado por ter nos recebido. Imagina, a gente que agradece a oportunidade de levar, para toda a nossa cidade o que a gente está realizando, que nada mais é do que valorizar quem nós somos, O programa nasce dessa ideia, que a gente possa discutir as heranças culturais do cidadão cubatense. Por isso a diversidade cultural. Exatamente, exatamente. A gente percebeu, depois de fazer um mapeamento, que nós tínhamos muito mais pessoas fazendo cultura do que a gente imaginava. E que elas faziam... Por isso surgiu a ideia. Daí nasceu a ideia. Então, a gente fez um mapeamento na cidade com o público mesmo, com os moradores de cada bairro. Bacana. Para descobrir. Então a gente descobriu da cocadeira até um senhor que tem um museu na própria casa, onde ele esculpe as peças e também mantém peças da Fabril até hoje, num ótimo estado e garante também a visitação, Então, além de saber que nós temos um celeiro artístico, que a gente já tinha conhecimento de alto nível, a gente pôde pôr à prova o quanto se produz cultura nas comunidades. Ô, Juliana, é um celeiro artístico que estava escondido e foi descobrido pelo Cubatão Plural por este projeto? Exatamente. A gente costuma brincar com a ideia da fumaça, Eles estavam ali, mas tinha uma fumacinha na frente. Então a gente uniu as áreas do governo, são 9 secretarias que participam, e a sociedade civil, com todos os seus meandros, Desde sociedade de melhoramento, aquele líder nato, que é um cidadão ali no bairro, mas que conhece tudo que tem ali, Tem um trabalho que está escondido. Que está escondido. Então a gente, reforça ainda mais o que a gente já conhecia da nossa história, que é a grande contribuição dos migrantes, nordestinos dentro do nosso percurso, e descobre alguns novos elementos, Como pessoas, por exemplo, que vêm na linhagem aí de escravos, que ainda, no período colonial, vieram para cá. Juliana, este projeto tem há 2 anos. Isso, esse ano a gente está no segunda edição. Começa em janeiro, fevereiro, como é que é? A gente começa assim que iniciam as aulas, com as atividades. Mas o programa ele também pensa em compartilhar as ações. Então, antes de começar as aulas, a gente faz um momento preparatório. Chama professores, chama os grupos, os artistas. O projeto vai para dentro da sala de aula? Vai para dentro da sala de aula. Que interessante. Por quê? Dentro dessa comunidade, a escola sempre é o ponto de referência. Sim. Isso no mapeamento a gente também identificou, que as escolas eram os espaços que acontecia a cultura muitas vezes no bairro. Perto dessa escola tem esses fazedores culturais, que a gente chama assim, Fazendo uma porção de coisas acontecer. Então a gente abre a porta da escola para que eles ganhem esse espaço também. Sim. E aí automaticamente a escola ganha voz na comunidade. E como é que você sentiu, por exemplo, por parte dos professores, tem idade deste projeto? Não, das escolas, a gente sempre abre o convite, Então esse ano, por exemplo, foi combinado, conversado, tanto com os professores como os artistas, identificamos a importância de estar junto com as aulas de artes. Tá? Aí a gente abre o convite para o professor primeiro.
antes de falar com a diretora, olha, professor, te interessa? Faz parte da grade? Porque faz, né? A gente sabe que existe até uma porção de leis aí que obrigam a gente a trabalhar isso dentro da escola. Leva até eles, cultiva essa ideia da importância da relação e aí eles aderem. Então hoje, por exemplo, esse ano, né, a gente tinha um público estimado de 35 professores de artes que teriam como trabalhar a proposta do programa. Desses 35, espontaneamente, 24 participaram, já entraram. 24? 24. Quer dizer, a aceitação quase que inteira. Aí, num segundo momento, a gente conversa com a direção da escola. Olha, escola, seu professor aderiu, né, tal. E nesse momento ainda surgem algumas novas escolas que a gestão acaba, né, trazendo o interesse também. Passa para o outro, né? Exatamente. A professora comenta com a outra e vai crescendo. Exatamente. E a aceitação dos alunos? Então, nossa, isso? é fantástico, né? A gente costuma dizer que a cultura ela tem um poder de magia, né? De lúdico, né? Num primeiro momento, às vezes, alguns elementos dessa cultura popular, eles acham estranho, porque não faz parte do dia a dia deles, né? Então, vamos imaginar um menino que nunca viu um tambor, né? Num primeiro momento, ele tem ali uma ideia, nossa, será que está ligado com alguma coisa que eu não conheço, né? E a gente apresenta isso como um objeto que faz parte da cultura dele. Então, aos poucos, ele vai se amaciando, vamos falar assim, ele vai se interessando por aquilo, porque a gente faz o elo com a história dele. Eu só em cima disso que você está falando, recentemente nós estivemos lá no CSU, Sim, gravando com o pessoal do Afoxé, o filho de Ganga Zumba, e tem vários garotos participando daquele projeto social. E tem um garoto lá, eu não me lembro o nome dele agora, não me vem à mente, muito educadinho, muito alegre em participar do projeto, mas estava começando a se familiarizar com o instrumento que ele toca. Então é mais ou menos isso que você está falando, né? Às vezes não é de primeira que pega gosto, mas aos pouquinhos exatamente. Não quer largar mais, né? Exatamente. E como a gente busca esse elo com a história deles, da família, eles vão se interessando em pesquisar. Entendi. Então, por exemplo, algumas oficinas de educação patrimonial, a gente começa perguntando, olha, quem tem família que veio do Nordeste? Quem tem família que veio de Minas? Aí um já começa, meu pai é pernambucano, meu avô não sei o quê. Mas no meu bairro tem muito pernambucano. Aí a gente conta uma história. Sabe por quê? Porque naquela época, onde foi se construir uma indústria tal, a sua família provavelmente convidou um primo, um tio, e isso vai... E esse trabalho é realizado aonde? Por exemplo, aonde você é idealizadora do projeto, você é a cabeça, digamos assim. Mas as professoras participam disso, contando essas histórias também? Também. Na verdade, assim, são 3 eixos, né, de ação. Tá? Então, com as escolas, o que acontece? O grupo cultural que está ali perto da escola vai à sala de aula durante a aula de artes. Então, esse professor, ele já participa da oficina junto com o seu aluno, tá? Só que antes deles receberem essa oficina, a gente faz uma visita para planejar um trabalho. Então, olha, professor, o que o senhor gostaria de trabalhar? É o eixo cultura indígena? A gente podia fazer assim, a gente podia fazer assado, né? Enfim, cria um plano de trabalho. Então, nessa hora, a gente já chama até de momento formativo. A gente já está formando ali ideias, né, entre grupos e professores. Então, esse é o eixo. E neste projeto, por exemplo, entra o indígena, entra o afonxé, entra a capoeira, entra esse trabalho todo? Esse ano a gente escolheu 5 eixos. Sim. E aí os professores podiam escolher um ou mais, tá? Então é a cultura indígena, a cultura afro e afro-brasileira, a educação patrimonial, né, que vai desde a tradição oral até os pontos turísticos, o patrimônio material, né, passando pelo imaterial. A cultura oral, que aí entra o cordel, a contação de história, né? E as regiões, as manifestações regionais que têm elo com a nossa identidade. Então, dentro desses 5 eixos, eu tenho o grupo trabalhando na cidade. E aí eu estimulo o professor a sair daquele lugar comum.
Porque normalmente a gente escuta aquela fala, existe a Lei 10.639, que obriga a educação da história afro-brasileira na escola, né? Então ele vai muito para aquele lugar comum, o escravo, o negro que sofreu, você entende? E tem todo um universo de riqueza que vai além. Por exemplo, o indígena, né? Quando se fala em índio, pensa num índio no meio do mato, mas tem toda, né, um trabalho realizado por trás que vocês e que as crianças podem aprender muito mais a não ser um mato, um índio no meio do mato, não é isso? Exatamente. Agora, eu comecei de uma forma diferente, geralmente eu pergunto, né? Até para que o telespectador conheça melhor o trabalho das pessoas que nós entrevistamos, e nós estamos aqui conversando com a Juliana Clabundi, que tem um trabalho simplesmente maravilhoso. Até para que as pessoas conheçam mais você, Juliana. Quem é Juliana Clabundi? Ai, às vezes é difícil me resumir, viu, Washington? Vou ser sincera. Mas assim, os colegas normalmente me ajudam e eu acabo me reconhecendo como uma grande ativista da cultura popular. Eu, enquanto pessoa, com muito orgulho. Né? Eu percebo que na minha trajetória o que eu busquei foi dar espaço para as pessoas que normalmente não têm, né? Valorizar aquilo que é nosso, que é a nossa história, né? E como é que você consegue e conseguiu saber muito de muitos trabalhos realizados? Indígena, capoeira, enfim, todo esse folclore nosso. Então, eu comecei o meu trabalho na área da dança. E aí eu fui pesquisar as danças populares brasileiras. Isso lá na universidade, muito tempo atrás, né? Tive o orgulho de estudar numa universidade que incentiva isso, que é a Unicamp, né? Que incentiva a pesquisa. Então, quando eu ia conhecer a dança indígena, eu não conhecia só a dança, eu conhecia a cultura desse povo. Indígena. Quando eu ia pesquisar a dança dos terreiros, que me interessava era o movimento inicialmente, acabava descobrindo toda a cultura desse povo, né? E assim eu fui agregando conhecimento em várias áreas, né, do nosso fazer cultural. Né? Muito bem. Agora, Juliana, para a gente ir para o intervalo, eu vou chamar a atenção de você, telespectador, porque nós vamos mostrar agora, vamos andar, eu e a Juliana, para mostrar o trabalho que está sendo realizado, né? Essa exposição aqui no Bloco Cultural. Mas antes do intervalo, eu queria que você falasse a respeito deste quadro aqui, Largo do Sapo, que por sinal, muito bonito. Queria que você falasse sobre isso. Então, esse trabalho foi estimular os alunos a identificar lugares que faziam parte da nossa história. Então, o aluno identificou esse local. E a gente estimulou ele a entender o que isso tinha a ver com a história dele, né? E através de buscar imagens, textos, eles recriassem uma imagem desse lugar. Então não é a foto do largo, né? Mas é ele identificando o monumento já na água, porque ele mora ali perto do mangue, né? Aliás, o Guará, enfim, que vem aí à tona. Aliás, tem vários aqui, né? Tem um muito... De umas 3 horas é verdade. Ó, tem um bem interessante, esse aqui falava sobre a Vila Fabril, né? Antiga Companhia Santista. E um dos meninos desse grupo mora agora na Vila São José. Tá. E quando a gente trouxe o tema para a sala, ele falou, eu quero falar sobre isso porque eu morei lá. Então ele pôde até contar para os colegas dele como era lá antigamente, que ele lembrava, né? E aí construir a gente chama de colagem, né? Construir essa colagem. Aquelas casinhas ali da Fabril ali, dá uma dor quando a gente vê que, como lá na Vila Light, né? Algumas coisas se deteriorando, sei lá, essas empresas poderiam fazer alguma coisa, cada casa dessa ser usada para uma cultura, para que os nossos jovens, as nossas crianças cheguem a ser Juliana Clabundi, que conhece tudo a respeito da cultura brasileira, da cultura do nosso país. Nós vamos ao intervalo, gente, daqui a pouquinho nós retornaremos para continuar conversando com a Juliana Clabundi. Depois do intervalo. Até já.
Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural. Estamos conversando com a Juliana Clabundi. Como nós prometemos no primeiro bloco, nós vamos cumpri-lo agora no segundo bloco. Estamos aqui, né, com várias exposições, vários trabalhos realizados. E a Juliana Clabundi agora, que é especialista, não entendo nada disso, estou aqui para aprender, assim como vocês, e conhecer de perto também este trabalho maravilhoso. O que significa este trabalho? Que material é esse aqui, Juliana? Então, esse é um trabalho feito em algodão cru, com a reprodução de símbolos africanos, de uma etnia que se chama Adinkra. Adinkra. Isso. Cada símbolo desse representa... tem um significado. Tá. E foi a primeira escrita. Exatamente, exatamente. Tá. Então, todo mundo fala, a cultura africana ela é oral, né? É muito forte mesmo. Mas eles também foram um dos primeiros povos a desenvolver uma escrita. Então, começou como? O rei faleceu. Vamos pegar aquela imagem, desenho tal, estampar um tecido para fazer o funeral. Então, a partir daquele momento, quando se via aquela imagem, sabia-se que alguém tinha falecido. Então, essa imagem é um símbolo, é um código, é uma escrita, né? E cada símbolo é representa fervorosamente bem visto por eles, até hoje, né? Exatamente. Como os egípcios, por exemplo. Sim, exatamente. E quando eles vieram para o Brasil enquanto escravos, né, eles trouxeram isso com eles. E a cultura africana é uma cultura muito desenvolvida tecnologicamente. Eles eram os melhores ferreiros que a gente tinha aqui no Brasil. Então o seu dono, muito esperto, já pegava essa mão de obra que já veio qualificada para cá, para eles trabalharem. Então, não sei se vocês já repararam nos portões das casas, assim, normalmente a gente vê um símbolo meio arredondado. Aquele símbolo no ferro, chama-se, exatamente, chama-se sankofa. E ele significa o retorno para casa. Olha que legal. Então, sem o europeu, né, perceber, me arrepia até toda vez que eu falo. Às vezes a pessoa coloca um portão de ferro, eu gostei disso, bonito! E não sabe o significado. Exatamente. Então, eles já estavam ali expressando o desejo deles de voltar para a terra natal. E eles reconheciam, né? Entre eles reconheciam os símbolos. Interessante. O europeu achava bonito, né? Mas para eles também já era um momento de... Muito bem. Isso é pintura? Comunicação. É uma pintura feita no estêncil, né? Então é uma máscara, né, que a gente faz com um material mais duro, onde fica vazado, né, o desenho, e aí com a tinta foram crianças de 3 anos que fizeram esse painel. Como é que faz para pesquisar isso? Alguém que não participa por exemplo, do cultural, alguém que está nos colégios, para pesquisar isso essa aula que você acabou de dar agora? Então, hoje a internet tem muita coisa, é possível encontrar no Google. Certo. Mas vou contar um segredo. Esse trabalho todo que a gente fez, a gente desenvolveu um material de suporte, de pesquisa, que a partir de amanhã à noite, né, que ele vai ser lançado. E tem a exposição, né? Exatamente. Aqui no Bloco Cultural. Além disso, tem música também, né? Tem, além da exposição, tem um espetáculo com 120 artistas, que são os integrantes desses 8 grupos que participaram do programa, né? Muito bem. Juliana, eu vou dizer que isso aqui é uma camiseta. Os pedacinhos de pano, que é o mesmo material? Né? É o mesmo material, algodão cru. Isso aqui significa o quê? O que é este trabalho cultural? Então, um outro formato, né, de aplicação também dos símbolos Adinkra, já estimulando as pessoas a usar no dia a dia. Então, normalmente o pessoal usa aquele termo, vou customizar uma roupa, né? Aí corta aqui, faz franjinha, faz uma gola nova, né? Essa é uma camiseta usada que foi decorada com os símbolos Adinkra. Entendi. Então a criança ela sabe que ela está levando no peito algo da cultura africana, afro-brasileira. E cada um desses feito por um aluno. Por um aluno. A gente pode ver aqui, né? O Gabriel, isso mesmo. Vitória, Pablo, Sara, Nicole, Isabela, enfim, é trabalho realizado pelas crianças que gostam da cultura, que cultivam a cultura,
Agora, africana, né? Essa aqui é africana, né, Africana, isso Mas tem mesmo. muita coisa aqui pra gente falar. Quantas horas, Podemos quantas ter mais horas uns 2 de capítulos. programa que a gente possa divulgar. Aquele moço lá, já falei dele, vou falar de novo, Edmilson Machado, Sim, administrador do vamos. Bloco Cultural. E aqui nós temos várias coisas. Isso aqui é Sim. interessante também, né, Ju? Essas são também as máscaras africanas, né? Que também foi um trabalho de pesquisa da cultura africana, né? Ali tem um... Não, né? Porque senão fala memória. Então, isso é muito interessante. Como Olha que bacana. tudo que se produz na cultura popular se produz com os elementos que eu tenho em volta de mim, quando a gente vem para o nosso universo, é importante reciclar os materiais que estão Sem próximos dúvida da nenhuma, gente. sem dúvida Né? Então aqui tem a argila, que é o barro, né? E o papelão. O papelão. E eu, de longe, quando eu olhei, achei que fosse madeira. Chegando E fica perto, nesse resultado. fica neste resultado Exatamente. brilhante. Exatamente. Vamos lá, que isso aqui me interessa também. Tá, vamos lá. Aliás, me interessou esse negócio que você falou a respeito dos portões de Aham. ferro, que eu vou procurar me especializar também, porque eu achei super interessante. Esses aqui Indígenas. são instrumentos indígenas, eles chamam-se paus de chuva. E a ideia é que ele reproduza o som da água. Deu pra ouvir, gente? Né? Olha que interessante. Vamos fazer mais. Quer fazer? Posso fazer? Claro. Como é só virar normal. Só virar, Não tem vira técnica. devagarinho. Não, a técnica está no fazer, já te explico. Barulho Da água, da chuva, né? Aí quanto mais fino ele tem um timbre, mais grosso E ele esse tem material outro. Aqui dentro, o que é aqui dentro? Então, no nosso caso a gente Olha usa que coisa o que a gente tem perto da gente, né? Então aqui esse cano aqui, ele é aquele papelão que a gente deixa dentro do tecido na loja, tá? Então já começa a reciclar daí. Aí eu não sei se dá pra ver aqui umas bolinhas, ó. Sim, dá pra ver. No espiral, aqui no caso foi colocado alfinete. Tem outros casos que a gente usa até palitinho de churrasco, madeirinha, né? Esse pedacinho de dentro ali vai segurar o que eu colocar para fazer o som. Então, no caso, é o arroz. Então, o arroz ele vai passando ali por dentro, né? Entre os ganchinhos do alfinete. E aí produz o já som. daria outro som, né? Outro som, exatamente. E todos eles Pode, são assim, todos são Esse aqui nessa estava no chão, né? técnica. Vou colocar onde Isso. estava, pelo amor de Deus. E aí, olha só a criatividade. Eles fizeram, opa, enganchou, um tamanho extra. Esse aqui é maiorzão, ó. Então já te dá um outro timbre. O som já é diferente. Ó. Deu pra perceber, Paulo? O som já é diferente. Quer experimentar? Olha que quero. Olha, e o material que tem dentro é o mesmo? Esse já é feijão. Já é feijão. Os indígenas usam sementes, né? Tem uma muito conhecida que eles usam, que é a lágrima de Nossa Senhora. Isso pode, Uma- por exemplo, eu posso usar isso como um enfeite? Pode, Na casa, pode, sim, sim. Quem não pratica, né, normalmente leva para casa como adorno. É muito comum. A gente, você faz? a gente vai guardar para no final do ano remontá-la e depois eles voltam para quem fez. Então o aluno que confeccionou vai levar para sua casa. Entendi. E aí ele já conta essa história toda para a família e a família vai vindo cada vez mais, né? Querida amiga, vamos andando aqui. Aqui Vamos. é argila, né? Esse é argila também. É, inspirado na cultura Tudo indígena. feito por eles. Tudo Aqui é pelo, tudo feito por tudo por eles. Nessa exposição, todos. E isso aqui serve para quê, Juliana? Essas. Então, Como é que eu chamo isso aqui? são peças, peças em argila, né? Tá. Nesse caso, a professora da UniCeará, Rosaura, ela já estava fazendo uma pesquisa de utensílios domésticos. Então, cumbucas, peças que eles usam no dia a dia deles. Tá. Então, as crianças conheceram as originais e aí foram incentivados a fazer uma, né, com a cara deles, né? Entendi. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, seria um utensílio doméstico, Esse né? foi feito pela Tabata. Tá aqui, ó. É Tabata. isso aí. Tabata, Pamela, Davi, enfim. Acho que é assim, né? Que tava, né? Tá ótimo. Bonito. Agora eu vou dizer uma coisa para você, hein? Eu gostaria que os nossos cinegrafistas, por favor, a direção do programa, dá uma olhada aqui. É uma toalha? Então, esse na verdade é uma saia
que é usada em uma dança, que legal. mas foi feita pelos integrantes dos grupos. Ela é indígena. Indígena, né? Mas foi feita, né, por integrantes com a fibra da bananeira. Olha que interessante, ajudando o meio ambiente. Entendeu? Também, né? Isso é uma... E esse é um painel, aí tem que dar a volta aqui para ver, gente. Do lado de lá. Se quiserem a gente pode virar também. Olha que interessante. Olha que interessante. Esse é um painel que foi desenvolvido a partir de uma lenda afro-brasileira. Tá. Então aqui no caso já eram alunos mais velhinhos, eles leram a lenda, da onde que é, o que que ela representa, né? E aí elementos da nossa arte, da arte dos visuais, compuseram essa criação. Certo. Então, na hora que eu vou pensar, qual material eu uso? Então eles já têm um universo da lenda na cabeça para escolher, por exemplo, a juta, né? Que é esse tecido tramado aqui. Aí com o grafismo, né? Ó, tá vendo o detalhe, né? Sim. Esse grafismo todo tá ligado com a lenda. Muito bem entendido. E aí falava do sol, né? Então, assim, por que eu falo da nossa cultura, da cultura mais erudita, vem a técnica, né? Essa técnica é nossa, né? Então, nessa mistura, eles vão se identificando. Poxa, eu gosto de pintar. Normalmente eu pinto o que eu vejo no meu dia a dia, né? Ou aquele personagem que está na televisão, ou alguma coisa que está ligada ali com a minha família. Que material é esse? A pintura, a tinta, por Tudo. exemplo? É guache. Aqui é guache. Aí aqui, ó, é um papel texturizado, né? Aquele papel espelho, com a cola, né? Vai moldando. Isso eu posso usar como papelão. quadro de parede em casa, Exatamente, exatamente. Eu já pedi para minha sala. Se eles derem, eu vou. Uma parede todinha Te branca, conto. hein? É lindo. Fica muito É bonito, lindo, 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 lindo. Agora, Juliana, eu estou de costa aqui para o telespectador, porque nós estamos andando, eu gostaria que você me acompanhasse, por favor, que tem um material aqui que eu acho... Fantástico, né? A gente pode até pensar... Isso aqui é de na cabeça? Essa é a cabeça dele. Esse é um personagem, né? Da cultura nordestina, lá do Pernambuco, né? Ele foi bem divulgado, não sei se vocês conhecem, pelo Chico Science, né? Aquele músico pernambucano. Faz parte do maracatu rural esse personagem. Então o pessoal que usa essa indumentária, né? Normalmente está no meio do canavial. É tão interessante ver o cenário, ele se manifestando. E como Pernambuco é um estado muito presente aqui na cidade também, né? A gente identificou o maracatu. E eu posso ver? Pode? Quer colocar também? Eu quero até mostrar para o telespectador. Eu não Como sei é nem feito. Como pegar Pode? ele aqui. Ele é tão delicado, apesar de ser grande, ele é muito delicado. Se virar assim não tem problema Não, né, não, pode virar. Para a gente mostrar ao telespectador, ó. Embaixo tem toda uma moldura, né? Tem toda... E a frente é aqui. Posso colocar? Pode. É para mostrar. Põe a franja para frente. Vê se tampa um pouco a minha feiura. Olha que bacana. Olha isso aí. E, gente, não é pesado, né, Juliana? Não. Ele amarra, né? Isso, aí amarra aqui Ele é no amarrado queixo, aqui isso. E aí para prender. o que é mais difícil é equilibrar mesmo, né? Porque a pessoa dança bastante. Na realidade, ele não é pesado, ele não machuca. Até esse material aqui que tem aqui embaixo aqui é um material, digamos, mole, assim, né? Forradinho, Bem flexível, mas a pessoa na hora de dançar tem que ter a técnica para poder... Eu tô equilibrando ele aqui porque eu estou segurando, né? E estou prendendo ele aqui o máximo. Mas tem que ter toda uma técnica para dançar com este material, que por sinal é belíssimo, belíssimo, belíssimo. E por que ele está aqui, né, com a gente? Juliana, que material é esse aqui? Gostaria que você falasse. Aqui dentro? Aqui dentro. É uma estrutura de arame, bem parecido como o carnaval usa, né? E aí ele vem com um emborrachado por volta dessa estrutura de arame para não machucar, né, a pessoa que está usando. E ali o complemento. Isso, e aqui, olha só. Aqui é assim, né? Cada pedacinho desse, ó, é uma lantejola. Gente, que coisa. É bordado um a um. À mão. À mão. Não é colado? Não é colado, ó, mostro o avesso para você ver como é bordado. Gente, é bordado, olha isso. Olha isso. E porque... Não é colado, não é bordado. Não é. Dá até para ver aí. Olha que coisa interessante. Por que ele está aqui? Olha que interessante. A Vila dos Pescadores
tem quase 70% aí de origem pernambucana. Exatamente, pernambucana, IBGE, dado estatístico, né? E na vila existe uma parte da família de um maracatu rural lá de Pernambuco, que é o Carneiro Manso. E eles vieram para cá, né? Que bacana. E guardam isso na memória, esse fazer. As jovens, né? São muitas mulheres nessa família. As jovens participam muito do movimento da cidade, principalmente nesse momento pensar consciência negra, sempre presentes, a Márcia, a Nara, enfim. E o maracatu, então, ele acaba sendo algo que faz parte da nossa história. Por quê? Desta memória que eu trago para cá, eu misturo e mantenho vivo aquilo que eu gosto. Interessante. Entendeu? Com certeza, belíssimo trabalho. É a exposição e o espetáculo Entre Rendas, Caldeiras e Suor. Então, os 8 grupos que participaram, né? Capoeira Brasil Suíça, Capoeira Arte Luta, Capoeira Meninos Guerreiros, estarão presentes. Afoxé Filhos de Gangazumba, Grupo Zabelê, Coletivo de Artistas Populares, Seu Agulhão do Mar, repentista, cordelista, né? Eles todos estão integrando esse espetáculo que vai encenar tudo isso que a gente conversou. Desde lá o início da nossa história até essa cultura toda presente. A gente precisava de um programa de 3 horas direto, sem intervalo, para poder divulgar todo este trabalho. Mas, Juliana, eu quero agradecer demais a sua participação. Nós, do programa Espaço Cultural, estamos aqui justamente para isso, para mostrar as coisas boas que é realizado aqui e este brilhante trabalho que é realizado por você. Aliás, o ano que vem, quando começar novamente o Cubatão Plural, você vai cansar de ver a nossa cara, porque nós vamos estar divulgando. Obrigado, viu? Obrigada a você, viu? Demais importante essa divulgação, né? Esse momento de poder mostrar para o pessoal o que a gente faz aí no dia a dia. Muito bem, que por sinal belíssimo, viu? Gente, ponto final em mais uma edição do programa Espaço Cultural. Conversamos com a Juliana Clabundi, falamos aqui do Cubatão Plural, heranças e identidades. Eu tenho a certeza que vocês puderam, assim como eu, aprender muita coisa a respeito da nossa cultura nacional, cultura internacional. E 2016 muito mais vem por aí, porque nós estaremos aqui para mostrar o brilhante trabalho que é realizado aqui pela Secretaria de Cultura, pela Juliana Clabundi. Edmilson, um abraço, beijo no coração, obrigado pelo carinho. Edmilson Machado, meu amigo já há anos, das pessoas que eu mais gosto da cidade, que é o administrador do Bloco Cultural. Muito obrigado, Estênio, muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Paulo Nascimento. Um abraço a você, telespectador da TV Câmara de Cubatão, e até o nosso próximo encontro.